E o Shaolin, cara, como que foi a tua reação com tudo que aconteceu? Eu Você tinha uma tava. amizade com ele? Tinha, eu falei pra você que quando o Tom me dá a missão de trazer ele, eu ligo pra ele, pra contratar ele, e ele tinha uma questão interna na Record delicada que não tinha como contratar. E aí eu conversei com ele, ele abre mão. Sei. Ele tinha um processo contra a emissora. Tá. E não era um bom valor, ele já tinha ganhado esse processo em algumas instâncias, e eu convenço ele a abrir mão do processo para entrar na Record. Mostrei para ele que seria um projeto gigantesco. Falei para ele, olha, sair da Band, dessa situação, com o Tom Cavalcante, nós vamos acontecer aqui, cara, na Record. E o Tom te quer. O Tom tem uma acessibilidade muito grande para elenco de apoio e para descobrir talentos também. É. E o Tom radiografou o Shaolin no projeto. E cabia a mim, né, como diretor, trazer ele. Mas não era uma coisa simples por conta dessa questão jurídica que tinha no programa, na emissora. E o Shaolin, cara, ele falou assim, viu, Dom Mário, eu acredito em você, acredito no projeto, tô feliz e tal, cara, eu abro mão. E era muito dinheiro. Ele abriu mão do projeto, do processo, encerramos o processo na Record, ele assina por 4 anos na emissora. E viramos amigos. Além de conterrâneos, viramos amigos. E aí, cara, depois ele tinha saído do programa, eu tinha saído depois do Tom, e depois eu quero te contar a minha relação com o Tom fora da televisão. Tá. É que você falou que você é um amigo pessoal, né? Meu amigo pessoal, a gente ele me apresentou Las Vegas, tem uma história tão boa quanto essa do Gilberto aqui, Tá. que eu fiz com ele, generoso. Eu quero voltar nesse ponto para falar do Tom. E aí o Shaolin, na época, tá lá na Hickman, eu já tava fora do Tom e tava dirigindo na Hickman. E acordei de manhã, tinha uma mensagem da Ana no meu telefone. Eu fazia Hoje em Dia na época. Já era diretor do Hoje em Dia. E aí eu retorno a Ana. A Ana falou, você tá sabendo? A gente acordava muito cedo pra fazer o programa. Tipo 5 horas da manhã. E eu falei, não, o que aconteceu? Falou, cara, Shaolin sofreu um acidente de carro. E a informação que eu tenho é que tá em coma e é irreversível. Putz. E aí eu falei, caramba, não tô sabendo. Eu fui tentar ligar pra família dele, também não consegui falar. E aí a Ana falou assim, cara, eu queria ir pra lá, ver como ele tá. Porque o Shaolin entra no programa da Ana num momento extremamente delicado de retomada do crescimento da audiência, porque era o programa da Eliana, que era o Tudo é Possível, a Eliana vai pro SBT, a Ana assume essa missão com a responsabilidade de fazer dar certo um programa que não foi desenhado para ela. Não era dela, era da Eliana. E o Shaolin chega num momento importante não só para Ana, mas para o programa e para a emissora, para todos nós envolvidos no projeto. E o programa tem um up de crescimento. E aí, antes de eu te explicar essa questão dessa notícia, no último dia de dezembro, lá que a gente estava encerrando as atividades, para entrar de férias, o Shaolin chega para mim e fala assim, cara, eu tô ensaiando a Dilma. Olha só, ele não queria fazer personagem. Não Depois queria fazer mulher. Não queria fazer no próprio Tom, ele fez lá a sátira junto com o Roberto Justus, que o que você vê no YouTube hoje é verdade, não foi ensaiado. É mesmo? Exatamente. Só eu, o Tom e o Justus sabia daquilo lá. Entendi. E ele fazia a Isabel Arias, né, que era a consultora. Aquilo lá que aconteceu foi a realidade de uma ação que eu, o Tom armaram para ele. E o Justus armamos para aquele elenco lá. Entendi. E foi pro ar, e foi um sucesso. E aí ele chega para mim e fala assim, cara, tô pegando os trejeitos da Dilma. Quando a gente voltar em janeiro das férias coletivas, eu vou trazer pro seu personagem da Dilma pra gente fazer. E ele imitou para mim na hora, e tava muito bom. Mas ele era perfeccionista. Falou assim, eu vou fazer isso muito bem feito, sabe? O figurino, o jeito de falar. Então, ele pegava os detalhes e tal. E eu abracei ele. Cara, boas festas, enfim. Feliz Natal pra você. Nos vemos em janeiro. Todo mundo sai de férias. E aí isso acontece. A Ana me liga, tá, e fala assim, vamos pra lá, tal. Aí o Alexandre, que é o marido da Ana, chegou pra mim e falou assim, olha, não dá pra ir de avião de carreira. Os voos já saíram, os voos, tem voo picado. Vildomar, já aluguei um jato, sai daí, vai direto pra Congonhas. A Ana te encontra lá e vocês vão pra lá. Eu fui pra Congonhas, encontrei a Ana lá. Aí pegamos o jato, pousamos em Campina Grande, pegamos um carro, fomos direto pro hospital. Quando eu chego no hospital, já estava um burburinho porque a imprensa anunciou que a Ana estava indo para lá, tinha muita gente na porta do hospital. Veio o responsável falar com a gente
E aí o responsável falou assim, pode entrar, entra aqui, tal. Eu achei que a gente ia entrar numa sala de reunião, numa sala de estar e tal. E a gente foi passando nos corredores, Vilela, quando o cara abre a porta, eu tava dentro da área da UTI. Sim. Não sei se era UTI enfermaria, mas era uma área privada. E aí, cara, quando eu olho assim do lado, eu vejo o Shaolin deitado na maca, sabe, entubado, machucado. E eu olhei aquela cena, eu já saí. Ana também olhou, então Ana ficou em choque e tal. Saímos os dois daquele lugar. E eu já fiquei assustado de ter entrado naquela área que eu acho que não era pra gente ter entrado por vários fatores. Acho que não era pra ter entrado. Por vários fatores, que aqui não vem ao caso, mas eu acho que no mínimo, porque pra gente era um choque, porque nós não estávamos lidando ali com um desconhecido. Era um amigo nosso, um parceiro, um colega de trabalho. E aí eu vi que a Ana ficou muito assustada com aquela coisa toda, e ela vira pra mim e fala assim, Vildomar, ele não tem condição de ficar aqui. Ana Hickman falou isso. Se ele ficar aqui, ele vai morrer. E eu falei, eu concordo com você. Ela falou assim, vê o que precisa, eu quero tirar ele daqui. Aí eu procuro o chefe do hospital, sento com o chefe do hospital e falo assim, qual é o estado dele? Ele falou assim, olha, nas próximas horas, se não baixar lá enfim, o nível de infecção de alguma coisa que ele está, nós vamos amputar o braço dele. Putz. Porque tem muita... Do acidente que ele teve, tinha vidros, tinha coisa de sujeira do carro que bateu nele, que acho que era um caminhão... eu não sei se era um caminhão que transportava gado, enfim, alguma coisa, enfim, e aquilo contaminou de várias formas o ferimento dele. E aí eu falei assim, mas qual deadline que vocês têm para não amputar o braço dele? Vai depender da evolução dele. Eu falei assim, ele tem condição de ser transferido para São Paulo? E aí o cara falou, não tem. Eu falei, não tem como vocês estabilizar eles, a gente procura médico, vocês querem indicar em São Paulo alguma coisa, tá, pra gente levar ele para São Paulo? Enfim, a gente volta, no dia seguinte a gente volta para São Paulo e Ana acionou médicos em São Paulo, médicos do Sírio, que pudesse dar assistência aos médicos locais para que o Shaolin fosse estabilizado e fosse transferido com segurança. E aí a Ana, junto com o Alexandre, se propõe a pagar todo o trajeto da aeronave UTI, um avião UTI, para tirar o Shaolin de Campina Grande e transferir para São Paulo. E aí, aquele processo foi se estendendo mais do que a gente previa, e ela me cobrando isso. Como é que tá? E aí eu sei que quando nós conseguimos a autorização dos médicos daqui, e nós tivemos a aprovação da aeronave, que decolar de São Paulo para ir até Campina Grande, eu falei para a Ana, conseguimos. E a Ana falou assim, a conta quem paga sou eu. E aí eu pego o telefone e ligo para Laodiceia, que é a mulher do Shaolin, e ela fala assim, Vildomar, agradece a Ana, não precisa, porque se ela vai agora essa manhã, já conseguimos tudo, o Shaolin vai embarcar nas próximas horas para São Paulo. E eu falei, quem? Como? Ele falou assim, fica tranquila, agradece a Ana, não posso falar, mas já está tudo certo. Eu falei, mas vem de avião? Não, vai de UTI, aérea e tal, tá tudo certo. E aí eu não quis invadir a privacidade, como? Né? Quem tá bancando essa operação? Fiquei calado. Eu não sei se eu poderia contar isso, mas eu vou contar aqui porque eu acho que tem coisas boas, Vilela, que tem que contar, porque às vezes eu vejo tanta injustiça hoje na internet, nas redes sociais, contra pessoas que são tão boas, generosas, que as pessoas não imaginam, e que as pessoas não imaginam. Quem foi uma das pessoas que o Shaolin mais imitou e que imitava perfeitamente, que se conhece hoje? Vamos ver se você mata. Putz. Quando eu falar, você vai falar, realmente, Leonardo. Ele imitar Leonardo, uma característica. Leonardo pediu para nunca a família falar isso, mas Leonardo sabe da história, assim que sabe, se antecipa a todo mundo
paga a aeronave. E a aeronave traz Shaolin Poxa, para São Paulo. E ele começa a bancar o tratamento. o tratamento. Inclusive, deu suporte quando ele voltou meses depois para Campina Grande, a parte ali, sabe, de enfermaria e tal. E o Leonardo faz isso sem nunca ter sido divulgado, sem nunca ter se beneficiado dessa mídia, desse gesto. Eu conheço o Leonardo, e é um dos caras mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Simples, gente boa, generoso. É outra figura que você vê ele no bastidor e é o mesmo cara no palco cantando. Sim. Cara espetacular. Pô, que fantástico isso. E ele banca essa operação e nunca foi contada que foi ele. Não só bancou para trazer, mas para voltar para Campina Grande. E o Shaolin passa por um tratamento extremamente delicado, que demorou anos, com trabalho, o amor gigantesco da Laodiceia, dos filhos, das pessoas, dos médicos, e claro, com essa generosidade do próprio Leonardo. Poxa. E aí passa o tempo, Ana vai estrear o programa da tarde, e eu não queria que a memória do Shaolin morresse, porque ele teve uma história com a Ana. E aí eu descobri que tinha uma máquina, uma espécie de um parecia um laptop, que esse laptop já era muito conhecido fora do Brasil, onde você calibrava através da pupila e pessoas com dificuldades de se expressar, ela calibrava através da pupila e aí aparece um teclado e ela conversa com você olhando para a letra, assim, ó, se ela colocar Vilela, ela lá pro V, clicar o V, o I e tal, só com a pupila. Porque o Shaolin ficou num estado que ele não falava, ele não levantava, ficou num estado realmente que não era mais o Shaolin. E depois daquele incidente, nunca mais eu tinha visto o Shaolin. Eu não lembro quanto tempo depois a gente voltou lá, se foram 2 anos, não lembro mais, não lembro. Porque na minha cabeça eu sempre quis guardar a imagem do Shaolin brincalhão, amigo, companheiro. Eu não quis guardar aquela imagem que eu tinha visto lá no hospital. E aí eu ligo para a Laodiceia, falo, Laodiceia, a gente queria manter a memória do Shaolin viva. E aí nós conseguimos essa máquina, e eu queria voltar aí, anos depois, e recontar a história do Shaolin, fazer uma homenagem para ele e tal. E assim como o Schumacher, a família e a Laodiceia tiveram a preocupação de preservar a imagem do Shaolin, que eu considero extremamente correta, porque a imagem que devia se ter do Shaolin era do humorista, claro, alegre, do gênio que ele era na televisão. Não uma pessoa deitada numa cama, ferida gravemente, e que tinha tirado dele toda aquela alegria, toda aquela figura espetacular e genial que ele era. E aí a Laodiceia falou assim, Vildomaro, legal, eu acho bacana, ela foi muito consciente, uma pessoa, sabe, que viveu a vida pro Shaolin e que tinha por ele um amor inestimável. E aí eu falei assim, olha, a única coisa que eu quero fazer é gravar o teste da máquina, mas eu não queria gravar a expressão do Shaolin. Eu não queria mostrar o rosto dele, eu queria gravar a câmera por trás da cabeça dele, digamos que se fosse Ana Hickman. Sim. Eu estava aqui como se fosse imitando na posição que estava o Shaolin, a câmera aqui, o técnico aqui mostrando a máquina sendo calibrada e o Shaolin conversando com aquela máquina para a gente entender o diálogo dele. Porque desde então ele nunca tinha expressado nenhuma fala. Ele se comunicava com a família através de apertão, assim. De gesto. Tá. E aí chegamos na casa, eu pedi para subir antes. Falei, eu quero subir antes, para ver se ele me reconhece, enfim, se ele sabe quem eu sou. Quando eu entro no quarto que tinha sido preparado para ele, cara, eu tomo um choque tão grande, porque não era o Shaolin. Ele estava tão debilitado por conta do acidente, do tratamento que ele sofreu, que eu não o reconheci. E aí eu vejo aquela cena e eu fiquei sem chão. E aí eu cheguei, apertei a mão dele, eu vi que o olho dele cheio de lágrima. Assim, ficou, sabe, tal. E apertei a mão dele e tal, falei assim, você lembra de mim? Vim aqui te visitar, tal, assim, vi ele, sabe, não falou, não tinha expressão, era só o olhar. E, cara, e ali eu perdi o chão, perdi o rumo do que eu ia fazer com a Ana, com a gravação naquele lugar.
Porque eu vi que não tinha elementos que fossem importantes para ser mostrado na televisão. Eu tinha que ter a preocupação entre dividir o que podia ser interesse público e aquilo que fosse ser uma busca gratuita por audiência. Entendi. Principalmente porque eu estava lidando com um amigo, com um colega de trabalho. E aí eu desço impactado com aquela cena e falei pra Ana assim, quer subir? A Ana falou assim, você acha que eu devo? Eu falei assim, eu temo que você suba e você não tenha condição de gravar depois. Então melhor você não subir. Mas olha só, vamos ter que fazer isso, tal, preservar isso, tal. Vou marcar a câmera aqui, não podemos criar um ambiente de estresse no quarto dele. Eu tive toda uma preocupação para que aquilo fosse focado apenas em ele se comunicar pela primeira vez com aquele software, com aquela máquina. Subimos com uma única câmera, mais ninguém assim para tumultuar o quarto. Expliquei para ele. Falei, olha, eu vim aqui, trouxe uma máquina para você, você vai tentar se comunicar, eu não vou mostrar a sua imagem. Quero mostrar o que você quer se comunicar nessa máquina, enfim. Tranquilizei ele da gravação para ele não ficar assustado com aquele ambiente, para ele não criar uma expectativa ruim, porque ele também era um cara vaidoso e eu acho que tem essa preocupação de também não ser mostrado naquela condição. Calmei ele, apertei a mão dele e tal. E fiz exatamente como eu prometi. Subi com câmera, mostrei para ele o câmera e tal, o cara colocou fizemos a marcação da câmera num ponto que favorecia ele também, que mostrava aquilo que a gente queria mostrar na máquina. E aí a gente, aos pouquinhos, Ana foi conversando, Ana tomou um choque quando entra no quarto e ela começa a chorar. Isso está no YouTube. Ela não consegue fazer entrevista. Putz. Porque teve o mesmo choque que eu tive e quem viu o Shaolin nos palcos não tinha como reconhecer ele naquele estado. E aí fomos tentar nos comunicar e a primeira pergunta que a Ana faz para ele, depois que a gente teve dificuldade de calibrar para ele manter o olhar, né, a pupila focada no sensor que calibrava. A partir do momento que calibra, qualquer lugar que ele olha, o mouse e o sensor vai junto, acompanha. Com dificuldade conseguimos calibrar o negócio e tal, e a primeira pergunta que a Ana faz é o seguinte, você tá feliz? Né, assim, apesar de tudo, você tá bem? Não foi você tá feliz, né? Você tá bem? E ele responde que não. E aí, Vilela, vira um choque tão grande pra gente que nós resolvemos não evoluir na entrevista propriamente, mas focar no software, na entrega daquele equipamento que podia facilitar a comunicação entre ele e a família dele. Entendi. Custava uma fortuna. E eu não sei se ela tem interesse que eu falo isso, mas mais uma vez eu acho que quando a pessoa tem um gesto de generosidade, é importante que se divulgue também, porque as pessoas costumam lembrar dos outros mais por falar coisas que não são justas do que reconhecer a generosidade quando um artista tem. Eu não lembro os valores, mas não era barato. Se eu vou chutar em valores de hoje, sei lá, uns 100 mil reais. A Ana compra aquele computador, aquele software e doa pro Shaolin. E a gente sai de lá e eu fiquei sabendo que uma semana depois ele se cansou do negócio, ele não quis usar aquela máquina, para ele era um transtorno. Quando levava a máquina, ele não olhava, não queria calibrar. E aí eu fiquei sempre acompanhando com a Laodiceia a evolução dele, a espera da evolução dele, que nunca ocorreu. E a última vez que eu vejo Shaolin foi quando eu fui dirigir o Gugu. E a gente, mais uma vez, rememorando a imagem do Shaolin, não deixando que a memória dele morresse, resolvemos fazer uma homenagem com o Gugu na casa dele. E aí foi a última vez que eu vejo Shaolin, e aí, meses depois, ele tem uma complicação e aí ele morre. E fica a lembrança de um cara genial, sabe, um artista de multitalentos, desenhava, pintava, imitava, escrevia, tudo genial, que vai embora de uma forma assim tão precoce e ao mesmo tempo tão irresponsável, porque um cara invade a contramão e bate no carro dele.
E depois de anos de sofrimento, ele morre numa condição tão triste, tão terrível. E nos sobra hoje a trajetória e a vida brilhante que ele teve como humorista, e certamente teria uma carreira muito longa e seria hoje um talento tão admirado quanto tantos que a gente conhece hoje.